Olá, mais uma vez, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para desenrolar o rolo da verdade, a palavra da vida. E assim como foi proposto na enquete, viemos falar agora sobre a questão de congregar. Se é um mandamento ou apenas uma questão de tradição religiosa. E de antemão, logo de início, eu quero deixar claro que a minha perspectiva bíblica, ela me garante, e assim eu vou tentar explorar, que congregar é sim um mandamento, uma obrigação e principalmente uma necessidade da nossa igreja nos nossos dias de hoje, assim como foi no passado e assim como sempre será. Porque não há como eu fazer parte do corpo de Cristo, não há como eu ser ovelha de Cristo, não há como eu professar a fé no Cristo que veio e virá novamente sem estar congregando, fazendo parte da igreja. Assim como o livro de 1 Pedro, se não me falha a memória, no verso 8, diz que somos pedras vivas e como na construção civil, para a construção de uma edificação se assenta tijolo sobre tijolo, assim é a igreja do Senhor Jesus, pedra sobre pedra, até que sejamos aperfeiçoados. Então, como pedras vivas, somos essenciais na carreira, na caminhada, em fazermos parte do corpo, sendo a noiva do Cristo que vem. Eu quero iniciar convidando os irmãos a abrirem a Bíblia, lógico, aqueles que interessarem, eu vou ler, no livro de Romanos, o livro mais teológico da Bíblia, não é? O livro que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, e a partir do verso 1 ele diz: portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Só pode se oferecer como sacrifício aquele que está inserido, aquele que tem entendimento do que é se sacrificar, do que é se negar por Cristo. Se você não faz parte do corpo, você não consegue agir pelo corpo, você não consegue pensar pelo corpo. Ele continua dizendo que pelas misericórdias de Deus se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras versões diz: apresentem-se os vossos corpos. Então, para que eu me apresente, eu preciso estar no meio, eu preciso estar inserido, eu preciso estar congregando, fazendo parte. Desde o princípio, congregar era uma atitude de amor, uma atitude de devoção, uma atitude necessária para aqueles que creem. Salmo 24 mostra a alegria do servo de Deus em apenas cogitar a participação dele no corpo. Salmos 84 vai falar, a partir do verso 3, ele vai mostrar essa alegria, essa satisfação. Ele diz: até o pardal achou um lar,
e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do altar, o Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. O verso 4 diz: como são felizes os que habitam em tua casa. Então, o salmista está explorando a alegria de fazer parte do corpo, de fazer parte da assembleia, de estar inserido no meio do povo de Deus. A sensação de fazer parte dessa congregação, de se fazer assembleia, te causa alegria. O verso 4 diz: como são felizes, provoca não só alegria, mas a felicidade. É uma explosão. A palavra bem-aventurado ou felizes no hebraico significa nihar. E nihar é como se fosse uma explosão vulcânica. Esse é o sentimento daquele que congrega no meio do povo de Deus. Há uma felicidade tamanha que é comparada a uma explosão vulcânica. Imagine a força exercida ali por aquela ação natural do vulcão. É a mesma sensação de explosão dentro do corpo daquele que congrega, em fazer parte. Se eu for no verso 10 do mesmo Salmo 84, ele vai dizer: melhor é um dia nos teus átrios. Ele está dizendo que a sensação da congregação é tão maravilhosa, a ponto de que, mesmo que ele não consiga entrar, porque aqui era uma visão de veterotestamentária, de Velho Testamento, aonde existiam setores, os átrios, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então ele está dizendo: eu não preciso nem adentrar diante da tua presença no lugar santíssimo, mas só estar na tua casa, fazer parte do teu povo, já é motivo de alegria, de explosões de alegria, desse sentimento maravilhoso. Ele diz: melhor é um dia sequer, apenas, nos teus átrios, do que 1000 em outro lugar. Ele continua dizendo: prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então ele fez uma escolha. A escolha do coração dele ele é apaixonado pela ideia de estar na casa do Senhor, de ser congregante, de ser assembleia. É necessário que a igreja saiba que os desigrejados não é um movimento eterno ou celeste, mas é um movimento diabólico. O desigrejado, ele só é desigrejado por quê? Porque ele perdeu essa sensação de alegria, de amor, de estar inserido no corpo, de se fazer parte do corpo. O sentimento do desigrejado se criou uma barreira entre Deus e o homem. Isso é ser desigrejado. O sentimento de congregar eu tenho acesso agora à sala do trono. Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima da sala do trono, se aproxime com ousadia, para que ali encontre misericórdia. O que ele está dizendo? Que agora eu não preciso de intercessores, agora eu não preciso mais da figura do sacerdote, eu mesmo tenho acesso ao trono, eu sou parte desse mover, dessa história, eu faço parte. O Senhor rasgou o véu e me deu acesso, o acesso que o salmista tanto se alegrou em fazer parte do povo de Deus. Hebreus 10:25 vai dizer, vai nos aconselhar para que não sejamos como os demais. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de nos reunirmos, de congregar como igreja, segundo o costume de alguns. No tempo bíblico já existiam os desigrejados, como alguns têm feito, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Então, quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, necessário é para a igreja que nós nos aproximemos cada vez mais dele. Isso só é capaz se fizermos parte da igreja, se fizermos parte da congregação. Eu vou repetir, eu quero deixar isso muito claro. O movimento dos desigrejados é um movimento satânico, diabólico, de não conhecimento das Escrituras Sagradas, porque você só habita no esconderijo do Altíssimo, você só está debaixo da sombra do Todo-Poderoso se fizer parte da igreja, se fizer congregante da Assembleia do Senhor. Efésios 4:16 vai dizer que vamos abrir a Bíblia, irmão. Vamos abrir a Bíblia. Efésios 4:16 vai dizer que dele todo o corpo ajustado e unido. Todo o corpo ajustado é unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Um corpo necessita de membros. A Santa Igreja, a noiva, é composta por membros, por pessoas que em amor se reúnem e formam um corpo ao qual Cristo é a cabeça. Efésios 1:26, 1:22 vai dizer que Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios 5:30 vai dizer que, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Igreja, congregação, assembleia, unidos. Essa sempre foi a intenção do Cristo. Efésios 4:11, do 11 ao 12, diz, e eu estou terminando, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso é para a organização do corpo, da igreja. Ele continua dizendo, e outros para pastores e mestres. O 12 ele diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Os santos estão aonde? Estão na praça, estão no forró, estão na churrascaria, estão reunidos na mesa de bar? Não, estão congregando dentro da igreja. O sentimento de Deus é o mesmo do jardim, na criação da família. É a mesma família agora, uma família espiritual. O que no jardim foi de sangue, de carne e de ossos, no nosso tempo é espiritual, é na igreja. Sempre foi o desejo dele. E por fim, eu quero convidar os irmãos a abrir em João, capítulo 15 e 17. E aí a gente fecha. Ele diz, João 15, 17, ele diz, este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Não tem como esse acontecimento acontecer se não fizermos parte da igreja de Cristo. Não tem como esse sentimento aflorar. Não tem como esse sentimento se aperfeiçoar. O amor, se não for congregando, se não for na igreja, se não for dentro do aprisco do Senhor Jesus. Meu irmão, que essa mensagem, que essa pequena e singela mensagem abra teus olhos, inspire através do Espírito Santo conhecimento do céu para que se renove a tua fé. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe.